Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 365. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. E eu tô aqui agradecendo o Gibson, agradecendo a Austrália. Muito obrigado, Austrália! Tá vendo? É isso aí, o Lex Luthor tava certo. É que eu acho que na Austrália fica mais fácil de assistir, né? Porque eu jogo aqui são 10 horas da noite, termina meia-noite, né? Então lá eles acompanham o podcast depois do jogo. É isso aí, meus amigos. Enfim, tô agradecendo a Austrália no começo desse podcast, porque saiu os nossos números no Spotify, né? Eles fazem aquele rewind, como é que fala? Aquela resumão do ano da retrospectiva, né? Isso, retrospectiva. E no Spotify, além do Brasil, a gente cresceu muito na Austrália. É muito legal saber que a gente está sendo escutado do outro lado do mundo. De manhã, o pessoal acorda aí já procurando o nosso podcast. Muito legal. Obrigadão pelo Spotify e muito obrigado para a Austrália. E antes de começar a falar do Coringão, de fato, a gente precisa fazer 2 avisos aqui, né? O primeiro é que esse é o nosso penúltimo live podcast do ano. Aí a gente vai ter a rodada no meio da semana e no domingo que vem, 7 da noite, temos o nosso outro podcast, enfim, que o pessoal na Austrália vai escutar a gente no editado só na segunda-feira, certo? E o outro aviso é que apesar do Campeonato Paulista começa, acho que depois do dia 20 lá, depois da Copinha, né, em janeiro, mas nesse começo de ano, em janeiro, a gente vai fazer episódios especiais. A Irmandade está gravando episódios especiais sobre treinadores, os 10 treinadores que mais comandaram o Corinthians na história até o momento, né? E a gente vai relembrar cada um deles em 5 episódios especiais, cada um relembrando 2 treinadores. Então, fique esperto aí em janeiro, você não vai ficar livre da Irmandade. Vão ter os nossos especiais sobre os treinadores. Tá bem bacana, poxa. A gente até quis fazer do Júnior, né, também, mas enfim, Jair Ventura, mas não deu. A gente escolheu lá os 10 maiores, que representaram melhor o Coringão aí, mas vai ficar bem bacana aí, vocês não perdem por esperar. Vamos lá, vamos falar do Corinthians. 2 jogos essa semana, uma vitória espetacular ali contra o Vasco, fora de casa, 4-2, Romero 2 vezes, Moscardo marcando o primeiro gol dele, Giovani também marcando o primeiro gol dele, como eu tinha adiantado que o Corinthians ia ganhar lá no Rio de Janeiro, né? E aí esse jogo tranquilizou, e aí o Corinthians, esse time safado do Corinthians, faz um jogo mequetrefe aqui em Itaquera, na frente de 40 mil torcedores da Neoquímica Arena, despedida do Fábio Santos e tudo mais, e sai derrotado ali, 2-1 para o Internacional que ainda não tinha ganho nenhuma partida na Neoquímica Arena, né? O Bahia também, que não tinha ganho nenhuma partida na Neoquímica Arena, conseguiram aí levar. Como Enfim. eu e o Dudu tínhamos adiantado também, que o Corinthians ia perder no Internacional. Se acertou um, a gente acertou o outro. Enfim, é um time safado mesmo, um time acomodado. Quando o time sai do risco, digamos assim, o futebol também não aparece vontade, enfim. Tá terrível pro corintiano assistir essas partidas, especialmente na Neoquímica Arena, que apesar da torcida encher a cada jogo o estádio, eles não jogam nada. Mas fala pra gente um pouco dessa semana. E só lembrando que a gente tá fazendo essa live, esse podcast um pouco mais tarde hoje, porque a gente tá acompanhando as partidas que estão definindo aí a parte de baixo da tabela, né? E o Corinthians tá lá, né? Pra ter certeza que a gente vai escapar aí já nessa rodada do risco de rebaixamento. A Ana vai passando nossos resultados. Por enquanto estamos fora, né, Ana? Por enquanto tranquilo, ainda teve uma melhora, o Atlético fez 2-0 no Santos, então tá cada vez mais tranquilo aí pra gente continuar, tanto na Série A quanto já tá classificado pra Sul-Americana do... Quer dizer, não vai disputar nada mesmo contra o Curitiba, vai ser aquele jogo. E não vale nada, porque o Curitiba tá rebaixado também. Mas fala das partidas dessa semana, Ana, o que você achou? Olha, eu sei que você vai brigar comigo, mas eu acho que fez a obrigação contra o Vasco. Tipo, o Vasco é um time fraco, né? É um time que a zaga titular é Maicon e Robson Bambu.
E os dois ainda estavam suspensos, quer dizer que nós jogamos com reserva do Robson, contra o reserva do Robson Bambu. É um time que tá disputando a zona do rebaixamento, né? Que tá ali embaixo, realmente. Nós estamos brincando até que mas nós estamos um pouco respirando. O Vasco tá com um aparelho de UTI, né? Pra zona do rebaixamento. E o Corinthians ainda conseguiu ficar 2 vezes atrás do Vasco, né? Então, pra mim, foi um jogo que o Corinthians jogou o mínimo pra conseguir ganhar ali do Vasco. Não foi um jogo bom do Corinthians, foi um jogo regular. Ganhou do Vasco porque é um jogo ruim. E ontem, o Corinthians não jogou nada. O Internacional fez 1-0 no primeiro tempo e poderia ter feito mais. E no segundo tempo a gente conseguiu empatar de novo numa bela jogada de Moscardo e Romero, que são os dois que mais correm nos últimos jogos do time do Corinthians. E tomou o desempate pra mim num gol irregular. Mas não é justificativa, porque o Corinthians não jogou bem, pra mim, nenhuma das duas partidas. Só estamos comemorando, que eu quero dizer que, óbvio, nós estamos felizes. Aliviados, talvez. Aliviados, pode ser, porque tem times piores, né? E nós conseguimos ainda tomar 5 do Bahia, que é um time pior, né? Mas tudo bem. Assim, eu acho que precisa de uma reformulação completa e esses 2 jogos mostram isso. Concordo com a Ana. Não esperava que o Corinthians fosse ganhar do Vasco, né? Até falamos aqui. Porque, na minha opinião, o Vasco deu uma de Corinthians. Se o Vasco, quando faz 1-0, fecha a casinha, como a Ana gosta de falar, não sei se a gente conseguiria. E ontem era pra pelo menos finalizar o ano com uma partida um pouquinho melhor, jogando, tentando fazer alguma coisa, o Corinthians foi mal. Olha, é difícil falar, apesar de 2018 ter sido um ano péssimo pro Corinthians, que a gente ficou nessa situação e lutou, mas eu acho que depois do ano da queda, esse ano de 2023 é o ano mais pra se esquecer também, viu? Porque a gente, que nem a Ana falou, a gente já falou aqui, o Corinthians só não tá brigando, entre aspas, né, diretamente para não cair, porque tem outros times que conseguem ser pior que a gente e jogam, e tem time que tá lá embaixo que já caiu, que até jogou um futebol melhor que o nosso. Mas enfim, que 2024 vem aí com uma reformulação total, né, já com a diretoria, jogadores, porque não dá pra passar 2 anos assim, não, um time como o Corinthians. A semana foi a psicopatia que a gente tá acostumada com esse time, né? Ele tá acostumado com esse time de maluco. E o time é isso, cara. O time desse ano foi isso. Essa semana foi o resumo do ano do time, né? Não dá pra gente confiar em absolutamente nada, não dá pra saber o que esperar desse time. Tem dia que, por alguma razão, resolve jogar bola e consegue o resultado. E tem dia que é essa lama que pode dar 30 chutes no gol que não vai conseguir fazer nada. O próprio Mano, na coletiva pós-jogo com o Inter, falou, olha, esse ciclo encerrou, tá encerrado e agora bora refazer o time, vai ter que refazer mesmo, né? Eu acho que o que vai delimitar essa reformulação vai ser a capacidade do time de trazer jogadores novos. Se conseguir trazer bastante gente, vai sair mais gente. Se conseguir trazer pouca gente, vai sair pouca gente. A reformulação vai ser meia boca. Enfim, esse time como eu falei, um time safado, um time acomodado. Pra gente ter uma ideia, né? Desde 2006 é a segunda pior campanha do Corinthians como mandante. A única que é pior do que essa é a de 2007. E com público presente, quer dizer, a torcida não abandonou esse time e esse time não consegue dar uma alegria, mostrar mais pro torcedor, né? Jogar com mais vontade diante do seu torcedor. É realmente, como o Dudu falou, um ano para se esquecer do Corinthians e agradecer que conseguimos nos manter na Série A. Jogamos muito mal, enfim. A gente já falou bastante aqui da culpa da diretoria e tudo mais, essa troca de treinadores. Ter uma folha salarial desse tamanho para esse futebolzinho aqui é de dar vergonha para a diretoria, dar vergonha para os jogadores. É uma vergonha esse 2023 do Corinthians, realmente um ano para ser esquecido. E eu acho que teve esse momento, né, Gibson, da despedida do tio Chico ali. Despedida da torcida, eu acho que ele deve fazer a última partida, enfim, não sei como é que vai ser, se realmente vai ser um time só de reservas ou se não vai ser. Enfim, qual é o lugar da história do tio Chico, do Fábio Santos, Gibson? Como é que você coloca ele ali? Ele é o terceiro lateral esquerdo com mais jogos com a camisa do Corinthians. Ele é atrás do Vladimir e do Oreco. O Vladimir tem 800 e lá vai cacetada, tem 806 jogos, o Oreco 409 e o Fábio Santos agora 375 jogos com a camisa do Coringão. Qual é o lugar dele na história do Corinthians, Gibson? O cara tá no coração da torcida. Essa última temporada dele foi ruim,
Mas quando as pessoas lembrarem disso daqui a 10 anos, ninguém vai lembrar da última temporada, vai lembrar do conjunto da obra. Você pega quase todos os jogadores, os ídolos do clube, sei lá, no final, quando o cara tava perto de aposentar, sei lá, o cara tava dando umas mancadas, já era uma temporada, mas ninguém lembra disso pra frente. Você vai lembrar do conjunto da obra do cara pelo time. Vou dar exemplo, vou dar o exemplo aqui. Você pega o Guerreiro, sei lá, velho. O cara nem jogou tanto assim aqui no clube, tantos anos, tantas partidas. Mas o cara tava lá num momento importantíssimo da história do clube, né? Já escreveu o nome dele ali na parede do clube. E o tio Chico tava lá em todos esses momentos também. Libertadores, Mundial. Lá. Então, tipo, ele tá sem dúvida na história do time, merecida a festa pra ele, despedida. Até por isso, ser mais bacana, achei muito legal. Aqueles caras de levarem todas as estátuas lá que ele conquistou. Pô, o cara conquistou muita coisa no clube. Tá num momento bom? Não tá. Mas eu acho que isso não muda o fato de que ele tá na história do clube, tá lá escrito com os grandes nomes do clube. E com grandes conquistas no currículo dele no clube. Isso é muito importante também. Não adianta o cara ter jogado também 200 mil partidas e não ganhou nada. Né? O cara, ganhou títulos expressivos no clube. Então, tá com o nome na história, tá garantido. Em breve ninguém mais vai lembrar dessa última temporada ruim dele. E aí, Ana, faz um update aí, como é que estão os resultados? Continua tudo igual? Tranquilo? Continua tudo igual, tudo tranquilo. E o jogo do Bahia já tá nos acréscimos. E pra você, qual o lugar do Fábio Santos, Ana? Eu já tenho uma posição completamente diferente do Gibson. Pra mim, ele é um coadjuvante de uma época gloriosa do Corinthians, mas nunca foi ídolo. Dificilmente você vê uma camiseta por aí do Fábio Santos, que alguém vai comprar a camiseta do Fábio Santos. É um coadjuvante. Todo time tem os craques e tem os carregadores de piano. Ele foi um excelente carregador de piano, mas é um bom jogador, tipo um Oscar de coadjuvante ali. E na minha opinião, ele sabe das condições dele, eu entendo, é difícil, não sei o quê, não sei o que lá. Mas assim, ele é responsável pelaquilo que ele fez. Ele assinou mais um ano de contrato, mesmo sabendo que ele não tinha condição de fazer uma temporada boa. E ele foi protagonista de vários revés que nós tivemos esse ano. Então, pra mim, assim, ótimo, foi muito bom na época que ficou, foi um bom coadjuvante, todo mundo merece homenagem, que é daquela época de ouro do Corinthians, que foi campeão, mas eu não consigo compará-lo ao Guerreiro, ao Cássio. Pra mim, tá lá num lugar de coadjuvante e ficará, assim, na minha opinião, no resto da história do Corinthians. Eu entendo muito com o que o Gibson falou. Eu fico um pouco mais pro lado da Ana, mas talvez não com essa raiva dela, assim, né? Na brincadeira. Eu acho que o Fábio Santos foi sim um coadjuvante. Ele deu sorte por estar no momento áureo, assim, que a gente conseguiu, né? Ganhar títulos importantes. Eu acho que ele é um dos poucos jogadores aí que deve seguir carreira fora das quatro linhas, pela condição que ele tem, pela inteligência que ele tem. Foi um jogador extremamente vitorioso, acho que não só no Corinthians, mas em outros clubes também, ganhou títulos importantes. Foi um jogador lá, camisa 6, nota 6 para ele, né? Nota mediana, porque ele estava importante nos momentos, prejudicou o time, mas fez gol, enfim. Não sei se vai ficar no Corinthians, mas é importante esses jogadores do nível dele, com esse conhecimento de futebol, que eles possam continuar ajudando para não parar de uma vez, porque deve ser complicado. A gente não sabe como é, mas dizem, né? E o pessoal morre duas vezes, uma quando para e depois, mas ele é um jogador muito inteligente e espero que ele consiga ser feliz aí numa área fora das quatro linhas. Não soube a hora de parar no Corinthians, mas enfim, que ele possa ser feliz agora. Olha, eu passei aqui a lista lá dos laterais esquerdos com mais jogos, né? O Vladimir é fora de série pro Corinthians, né? É o nosso lateral esquerdo de todos os tempos, isso é inescapável para qualquer corintiano. E eu coloco o Fábio Santos logo atrás dele, pela sua importância, pelos títulos que ele conquistou. Ele conquistou o Brasileiro de 2011, Libertadores, Mundial 2012, Paulista 2013, Recopa 2013, Brasileiro 2015. Para mim ele é mais importante na história do Corinthians do que o Silvinho, que foi recentemente treinador do Corinthians, do que o Kleber. O Kleber é o sétimo com mais partidas na lateral esquerda, né? O Silvinho é o sexto. Para mim o Fábio Santos está acima desses e atrás apenas do Vladimir nessa história da lateral esquerda. Claro, a passagem anterior dele é muito melhor do que essa atual, né? Todo mundo fala muito bem do Fábio Santos, fala das resenhas dele. O Roger Guedes, que nos trouxe muitas alegrias esse ano,
só veio pro Corinthians pela influência do Fábio Santos. O Fábio Santos teve um papel importante para trazer o Roger Guedes para jogar no Coringão. Enfim, eu agradeço o Fábio Santos. Preferia que ele tivesse se aposentado no final do ano passado, apesar daqui aqui a gente na Irmandade até falou, acho que ele pode jogar mais um ano, mas a gente imaginou que seria um ano que ele jogasse menos, né? E não foi o que aconteceu. Tá aí o Fábio Santos se aposentando. Nesse momento não vai deixar saudade, né? Mas acho que a história talvez seja mais do que o Gibson falou. A gente vai acabar, quando falar dele, vai lembrar de 2015 pra trás. Se você pegar... Tem vários jogadores da história que são icônicos da história do Corinthians que saíram mal do Corinthians. O Neto, pra dar um exemplo. O Vampeta tava no time rebaixado, inclusive. Então, ano passado ele teve os lampejos ali, os momentos que ele jogou bem. Né? Ele então, foi bem, o Fábio Santos, foi bem o ano passado. Ele, assim como os torcedores, foram enganados pela diretoria nessa incompetência toda que foi esse ano, né? Ele devia ter jogado menos esse ano. Ele, o Gil, mas o tinham que ter jogado dele menos. É o Bidu. Então, né? E aí... foi o erro. Em vez de contratar alguém que fosse dividir mais esse tempo com ele, Sem ou manter dúvida, pelo menos dúvida. o Piton que fez isso no ano passado, enfim. Exato. Aí resolveram, enfim, fizeram essa atrapalhada toda com ele. Né? Assim, acho que ele tá com o nome dele na história do clube, mas, tipo, por enquanto vai doer. Essa última temporada dele foi medonha mesmo. E lembrar que a gente tem o link pra nossa caneca, nossa camiseta, né? O Dudu tá mostrando aí a caneca bonita, a camiseta é unissex, já adiantem a compra do Natal, que é certeza que chega antes do Natal, amigo secreto, inimigo secreto, presente da sogra, como diz o Gibson, pode dar também, todo mundo vai gostar de receber o presente da Irmandade Corintiana. Link do Mercado Livre, chega rapidinho. Ou até aqueles que fazem no começo de janeiro, que nós estaremos férias merecidas, né? Porque o Corinthians esse ano, pelo amor de Deus, mas compra aí, galera, ajuda nós. É mais barato que a camisa do Corinthians. Bom, meus amigos, como é que tá aí, Ana? Os jogos já acabaram? Como é que tá? O jogo do Bahia já acabou, o Bahia perdeu. Isso já tirou qualquer risco nosso, esse resultado. O Atlético Paranaense está fazendo 3-0 no Santos, então já estamos garantidos. Acabou também. Estamos na Sul-Americana e agora acabou de acabar o jogo do Grêmio. Então todos os jogos que a gente precisava, deu o resultado que a gente precisava. Então estamos garantidos na Sul-Americana e, consequentemente, na Série A do ano que vem. É isso aí, o risco... Não tem mais risco de nada. Acabou e deve rolar aquela faixa mesmo dos 45, né, pra rebaixado, enfim, o Corinthians tá com 47, né? Talvez até menos, viu, Gui, porque tem um com 41, com 42 e outro com 43. Então acho que até menos de 45. Mas tá aí o Coringão, então, classificado pra Sul-Americana, é isso, ano que vem, então a gente tem a Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Sul-Americana aí pro nosso deleite o ano que vem, né, Gilson? Pegar o Boca na Sul-Americana. O que é engraçado, né, que se você, tipo, pegasse... Vamos fingir que o campeonato acabou hoje, né, não tem mais uma rodada. Mas se você pegar essa tabela e aí alguém que tá daqui a 15 anos, não viu esse campeonato e vai olhar a tabela, vai falar... esse ano o Corinthians ficou ali no meio da tabela, ficou aí, assim, né, não tá perto da zona de baixamento... Não vai captar o sofrimento que foi a temporada. É verdade. Se pega só o final, né? Bom, estamos então garantidos na Série A e a gente tem esse último jogo pra fazer fora de casa, o Curitiba que já tá rebaixado, né? Foi um dos primeiros times a ser rebaixados esse ano, matematicamente, um jogo fora de casa na quarta-feira, 9h30 da noite, aquele esquema, todos os jogos no mesmo horário, né? Na última rodada, pra não ter aquele favorecimento e tal. O nosso jogo vale menos com o Curitiba agora do vale que alguns nada, outros. Né? Não vale nada. No primeiro turno a gente ganhou do Curitiba 3-1 na Neoquímica Arena, gol do Gil, Yuri Alberto e do Wesley. Qual que é a sua expectativa aí pra essa partida, Ana? Eu acho que o Corinthians vai vir só com a molecada, pelo que eu entendi da entrevista do Cássio, da entrevista do Mano. Me parece que o Corinthians vai com o time... Porque afinal, eles têm que ter umas férias merecidas, né? Eles conseguiram conquistar isso, então eles merecem as férias deles. E eu acho que vai só realmente time reserva e eu espero que, como é o time reserva... É capaz da gente ganhar, né, Ana? Exato. Lembra dos jogos contra o Universitário? No comecinho ali da Sul-Americana, é isso que eu espero, um time com vontade correndo. Só com a garotada ali é melhor, Gibson? Pô, cara, pelo menos a gente sabe que eles vão correr.
Se eles vão conseguir marcar gol, é outro história, mas que vão correr, vão. E pensa assim, ó, tem que pensar, eu gosto de pensar, vamos pensar um jeito otimista, vai, dessa vez. É o último jogo do campeonato, não vale mais nada. Pra molecada, a molecada tá de olho no que tá rolando no clube. Teve eleição, esse time aí fez cagada o ano inteiro, todo mundo falando, inclusive o Mano, ó, vai ter reformulação, blá, blá. Se alguém quiser mostrar alguma coisa, essa é a hora. Pra dar aquela bijadinha no poste que o cachorro dá pra marcar território, e falar, ó, tô aqui, é uma excelente hora de fazer isso aí nesse jogo, né? Fazer uma boa partida, né? Enfim, dar o sangue ali, né? Suar a camisa, né? Porque a diretoria tá vendo, e a diretoria sempre prefere usar alguém que tá no clube do que trazer um cara de fora, tem que pagar dinheiro, enfim. Quem tá no clube sempre tem essa vantagem, né? Então, se quiser começar a mostrar serviço, a hora é quarta-feira. Teria que ser um time com algumas ressalvas, e eu vou dar um motivo. A gente sabe que o Lucas Veríssimo e o Moscardo não podem jogar. Né? Foi expulso, o Moscardo tomou o terceiro amarelo. Mas eu, se fosse humano, pensaria um pouco agora, um pouquinho, que nem o Luxemburgo, e eu vou explicar o porquê. Eu não colocaria o Pedro nesse jogo, tá vendido. O Bruno Mendes, a gente não sabe a situação, também não colocaria nesse jogo. Eu acho que já tem que começar com a cabeça, que nem o Gibson falou, a Ana, reformulação por ano que vem. Então põe quem se acha que vai contar. Dá oportunidade para o Matheus Araújo, começa com o Giovani, vê se o Romero vai jogar mesmo. Ou no gol a gente tá tranquilo, porque vai ser o Carlos Miguel se o Cássio não jogar. É uma chance que nem o pessoal falou aí de já começar a ver jogador e ver quem vai querer agarrar essa oportunidade. O pessoal vai ter que mostrar serviço, porque nós, independente de quem saia, quem fique, nós vamos precisar que cheguem jogadores, né? E aí a gente vai ter que poder contar com quem tá lá também. Bom, o Corinthians não perde do Curitiba há 17 jogos, meus amigos. Desde 2012 o Corinthians não perde um jogo para o Curitiba. Fora de casa, dentro de casa, enfim. É muito jogo. O time deles já rebaixado. Então eu tô vendo que vai ser aquele empatezinho. O Corinthians sempre leva gol, né? Então acho que vai ser 1-1, 2-2, uma coisa assim. Bem feliz e alegre pra gente terminar esse ano e levantar as mãos pro céu. Porque a gente precisa descansar, né? Não é só os jogadores que estão de férias. O torcedor do corintiano sofreu demais esse ano, a gente também precisa dar uma descansada. Ah, o Gui, só lembrando, desculpa, parece que o Curitiba já, até antes desse jogo, já dispensou acho que 6 jogadores, né? Então também eles já, como já tinham caído, tudo, também não vai ser aquela coisa, mas o Corinthians precisa jogar bola e quem quiser for estar lá precisa mostrar serviço que nem a gente falou, mas eles mesmos já dispensaram 6 jogadores, se eu não me engano. O Dudu falou aqui de uns jovens garotos e acho que é bom trazer isso, né? O Matheus Araújo tem se destacado, né, Dudu? Tem aparecido na reserva, enfim, feito alguns minutos. Demorou pro Mano colocar ele, mas quando colocou ele tem mostrado o resultado. A gente tinha falado já dele desde o Paulista para ter dado mais oportunidade. Ele chegou a ter um pouco mais de oportunidade com o Luxemburgo. Falta, acho que ritmo para ele. Falta mais esperteza também, né? Porque ele às vezes dá uns toques desnecessários. Agora na reta final, quando a gente precisou, o time não jogando nada, mas ele entrou bem, ele entrou mais ligado. E vamos ver, porque então a gente sempre apostou muito nele, até como, não querendo comparar, mas como reserva do Renato Augusto, ou podendo fazer mais essa parte do meio. Mas é um jogador que a gente pode contar com ele pro ano que vem, porque ele vai ajudar bastante, porque ele é um ótimo jogador. Eu acho que o Mano achou uma posição melhor pra ele, que é a posição do Juliano, que é um meia que cai pela direita, né? Que seria a vaga ali do Rojas, né? Eu acho que ali ele caiu melhor, ali ele tá tendo mais visão de jogo. Os jogos que ele fez centralizado no lugar do Renato Augusto, eu realmente não gostei, mas agora eu não sei se pode ser por uma mudança de comportamento ou se é justamente pela mudança de posição, mas ele tem se achado melhor e eu acho que ele vai ter oportunidade de iniciar o jogo contra o Curitiba. O Mano achou uma posição mais legal pra ele. Parece que tá mais solto ali, tá rendendo mais. Próximo jogo, todo mundo tem que mostrar serviço ali pra ver quem fica e não vai, mas promete ter uma pecinha pro ano que vem, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu e o Dudu, a gente já chamou aqui várias vezes, precisa dar mais minutagem pro Matheus Araújo, ele consegue entrar bem e tal. Claro, é um garoto, oscila, não vai tomar as melhores decisões sempre, mas eu acho que me agrada o futebol dele na meia. A gente tá sentindo falta desses meias, quer dizer, o Corinthians foi atrás de um agora que não joga nada. O Matheus Araújo tá jogando muito mais do que ele, mostrando muita personalidade, ganhando muito menos. Acho que a gente tem que apostar mesmo no garoto. Acho que um time mais bem armado vai conseguir ajudar o garoto, que na minha opinião sempre que entra
mostra um futebol acima, assim, pra um garoto que tá começando, né? Tenho gostado bastante dele. E o Eberton Russo aqui, nos nossos comentários, perguntando: você acha que o Renato Augusto vai sair e o Cássio vão sair? Olha, eu não sei, mas eu sempre acho que o jogador que quer sair, o Corinthians não tem que segurar. Se o jogador não quer ficar, não tem por que segurar. Pela entrevista do Cássio ontem, me parece alguém muito afim de ficar no Corinthians. Então, se ele quiser sair, tipo, é ídolo, vai ser sempre, pra mim, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas não podemos segurar o jogador que não quer ficar, porque isso sempre dá problema. E o Renato Augusto, eu acho que teria que se adaptar no máximo, a um contrato de produtividade, que eu não acho que ele vai estar disposto a isso, então, mas a gente sabe que se a temporada essa temporada que acabou agora foi ruim do Renato Augusto, né, a gente não conseguiu manter a constância, cada ano que passa fica pior, então eu acho que se a reformulação quiser contar com eles nesses moldes, ok. Se não, a gente vai ter que contar com outros jogadores. Bom, o Cássio tem mais um ano de contrato, né? Eu acho que, assim, o que pareceu um pouco da entrevista ontem é que ele tá um pouco de saco cheio, mas não com o Corinthians em si, mas com a situação que a gente já falou do ano, né? E o Renato Augusto, eu concordo com a Ana. A gente vai passar por uma reformulação e vai precisar de jogadores que a gente possa contar. Renato Augusto, não sei se vai dar pra contar aí uns 40 jogos ano que vem. O Cássio a gente sabe, mas nisso, né, que nem a Ana fala, até o Guardiola fala, né, ó, o jogador que não quer ficar, não sou eu que vou segurar, então passar bem, obrigado pelos serviços prestados. Olha, o Cássio eu acho que fica, ele tá puto porque essa temporada foi uma temporada sofrida pra todo mundo, inclusive pra ele, porque ele fica tomando bombardeio ali no gol. Mas ele tem contrato e não vejo por que ele romperia contrato, enfim, pra sair. Eu acho que é só, sei lá, tá extravasando o mau humor do ano, da temporada. Passando as férias, começa o ano, ele vai estar aí mais calminho. Agora, o Renato Augusto, eu acho complicado a situação dele, porque mesmo com contrato de produtividade, acho que teria sido um contrato muito bem feito pra valer a pena pro Corinthians. E eu não sei se aí vale a pena pro Renato, se ele vai topar isso. Então, assim, o salário dele ia ter que cair muito, né? Eu não sei se ele vai topar, honestamente. Então, eu tô mais pendendo, acreditando que ele não vai ficar no ano que vem. Teve um momento do ano que a gente realmente dependia muito do Renato Augusto. A chegada do Mano Menezes mudou o panorama, né? Hoje, o Renato Augusto já não é mais esse protagonista que foi em boa parte do ano. O Mano conseguiu, bem ou mal, assim, tirar um pouco essa Renato dependência. Agora, o Cássio... Agora é Romero dependência, né? Agora, o Cássio tem contrato, né? Quer sair antes, beleza. Tem que ser. O Corinthians precisa receber alguma coisa aí também, né? Agora, rolou um boato muito forte, né, Ana? De que tinha o olheiro do PSG de olho no Moscaro nessa partida na Neoquímica Arena, aí, o último contra o Internacional. Enfim, ele que marcou o primeiro gol dele no jogo anterior. O Moscaro tá pra sair. Ele vai sair mesmo? Como é que tá essa história? Eu tenho quase certeza que ele sai até antes do final do ano. Eu não acho que o Corinthians vai segurar, deve vir uma proposta aí, ou do PSG, ou do Chelsea, ou da onde que for. Mas eu acho que não vira o ano com a camisa do Corinthians, o Moscardo. E dependendo de proposta que venha, talvez o Wesley, eu não acho que o Corinthians vai ficar segurando esses jogadores muito tempo. Eu também tô achando muito difícil ele ficar pro ano que vem. Todas as notícias estão sendo ventiladas aí, já estão de olho no moleque, já ofereceram uma grana, o time tá precisando abater dívida. Quando você abate a dívida, você para de pagar juros dessa dívida, que é uma coisa que já compromete no ano seguinte. Então, o clube tá desesperado pra diminuir essa dívida. E esse moleque vai tá com toda a pinta que vai sair vai ser sacrifício pra pagar a dívida. Infelizmente, o Moscardo meio que quase certeza que realmente não vira o ano. O Wesley acho que se virar o ano também é pra jogar Paulista aí, primeiro semestre, mas acho que ele não deve ficar muito tempo no Corinthians também. É uma pena o Moscardo sair. Eu acho uma pena sair pela grana que for. E nem a questão só do Moscardo, mas é como que o Corinthians está vendendo essa base e não consegue trazer um elenco decente para o torcedor, né? Esse é o principal problema que eu vejo nisso. A gente, nesses últimos anos, vendeu o Robert Renan, o Murilo, que não fez 30 jogos com o Corinthians. O Murilo é um caso impressionante. O Moscardo vai sair mais cedo ainda. O Robert Renan fez menos partidas ainda. Agora estão falando que pode até voltar, enfim, que não está jogando lá, mas é outra história. Mas
O Mantuan, quando estava no melhor momento, o jogador importante sai fora. O Duqueiroz, destaque do Corinthians no ano passado. Um garoto e tudo mais no esquema, fora esse ano. Vários garotos que, se estivessem no elenco atual, poderiam fazer uma diferença enorme nesse time. Que sofreu justamente por não ter fôlego, por não ter juventude e não ter a experiência que esses garotos, que a gente está falando aí, chegariam, a maior parte deles, com mais experiência nesse ano, né? Enfim, e esse é um problema. O Corinthians não consegue fazer esse planejamento. Tá vendendo o Moscardo, por isso que o Gibson falou, é financeiro, enfim, não é um planejamento de, não vai vender o Moscardo, mas temos outro cara aqui para repor. Não tem. A gente viu na zaga, quantos zagueiros a gente vendeu e não tem o que repor, entendeu? E esse é um problema que o Moscardo, para mim, vai representar isso. Acho que seria importante o Corinthians conseguir segurar esse... Não só ele, né, mas os garotos por mais tempo. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Vocês têm mais algum destaque, alguma coisa que vocês queiram falar? Na sexta-feira tivemos a despedida o jogo de despedida da Grazi, né? Foi lá na Fazendinha, muito emocionante também. Do mesmo jeito que fizeram com o Fábio Santos, puseram todas as taças que ela conquistou. Houve a participação das pioneiras, né? Que são as primeiras jogadoras amigas dela, a Roseli, a Pretinha. A participação de jogadoras do elenco atual do Corinthians, até jogadoras que estavam na seleção foram lá prestigiar, o Arthur Elias, tudo. Então foi muito legal também a despedida da Grazi esse ano aí, que fez seu último jogo, né? Seu último ano com 4 títulos conquistados. Pra quem quiser ver, o time que postou lá no Instagram vários vídeos dessa despedida aí, ela sendo introduzida no museu lá do clube, tirando o molde do pé dela, muito legal, né? Ela ficou super emocionada e, pô, merece todas as honras, né? Tipo, assim como o tio Cico, pô, fez história no clube, acabou. É isso, eu achei bem interessante, foi muito legal também. Teve até gol de juiz nessa partida, né? Teve gol da Ed, né? Mas vale, putz, boa sorte pra ela, vamos sentir falta. Mas tomara que algumas outras jogadoras aí que a Ana falou não saiam, né? A gente já sabe que 2 vão sair, porque também não pode, né? O masculino a gente quer que desmanche pra contar mal. O feminino a gente não quer isso, né? Mas enfim, boa sorte pra ela e que a gente possa ter mais dessas jogadoras aí pro ano que vem. Bom, é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 365. Mas não sem antes o meu amigo Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Twitter e no Twitch. Temos também o Instagram, o Facebook, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandarem corintiana com TH, só no Twitter querem mandar timão. É isso aí, meus amigos. Semana que vem estaremos de volta para o último podcast, a última live da Irmandade do ano, domingão, 7 da noite, certo, Ana? Certíssimo. Já acompanha a gente aí durante a semana. Vai que tem alguma novidade do Corinthians, a gente vai postar aí. E no último a gente vai fazer, sei lá, um endinar aí, pra ver o que vai ser o Corinthians ano que vem. Tem que fazer primeiro o exorcismo desse ano, né? Que, pelo amor de Deus, tem que se despedir desse ano terrível. E aí, pra começar um ano novo, né, Dudu? E o Corinthians que se cuide, né? Porque tem outro tipo de futebol vindo pra Neoquímica Arena também, né? Vai ser muito bacana. O Dudu tá falando do futebol americano, né? Futebol americano, que estão falando que vai rolar uma partida aí o ano que vem na Neoquímica Arena. O que você falou, Ana? Já tá cheio de jogador treinando field goal aí no Corinthians. É mais fácil acertar a estação de Itaquera lá do que o gol. Tá cheio. O chute do Yuri Alberto sempre foi naquela direção. Exato. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Semana que vem a gente volta. Até mais e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E vocês renovariam com o Juliano ou não? Eu renovaria. Dependendo do contrato. Acho que talvez não produtividade, porque eu acho que produtividade ele não vai aceitar, ele tem ainda um físico bom, mas talvez com metas de número de jogos. Eu renovaria com ele, já falei, e eu renovaria com o Gil. Pelo menos 6 meses aí eu renovaria com o Gil também, porque nós vamos precisar de zagueiro. No meio do ano o Lucas Veríssimo sabe onde Deus vai estar, né? Enfim. Mas o Benfica parece que já fez uma promoção, né? Black Friday. O Benfica já baixou o preço dele, parece. Exato, Black Friday, né?